Hoje pela manhã, acordei cedo, fui dormir cedo ontem. Fazia tanto tempo que eu não dormia cedo que no sábado deu 8 horas da noite eu fui dormir. Já foi um grande milagre de Deus. Sempre vou dormir meia-noite, 1 hora, mas fui dormir cedo. E descansei bem, acordei cedo, 5 horas. E de manhã Deus foi colocando algo no meu coração. Foi colocando algo no meu coração de nós guardarmos algo. Guardar alguma coisa. Quando nós pensamos em guardar alguma coisa, nós sempre queremos guardar o que tem valor. Aquilo que faz nós termos boas lembranças. Aí faz sentido nós queremos guardar alguma coisa. Mas quando nós não temos nenhum apreço, nenhum valor por alguma coisa, nós temos uma tendência de descartar, de jogar fora. E muitas vezes queremos jogar fora porque para nós não faz sentido. E algumas coisas na vida a gente carrega, independente de onde a gente está, a gente leva conosco. Se nós estivermos aqui, tivermos mudado para uma outra cidade, um outro país, tem coisas que você quer carregar com você. E tem coisas que você quer descartar. A vida é assim. Eu me lembro que quando pequeno, quando tinha por volta de 6 anos a 7 anos de idade, sempre gostei muito de jogar futebol. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para um campo de futebol, eu ainda não tinha 7 anos de idade. Lembro que estava na escola e um dos amigos falou assim, que um time havia sido formado por uma mulher chamada Dona Maria. E ele falou, vamos lá jogar futebol? E eu falei, vamos. Quando cheguei na casa dela, ela falou assim que estava formando o time e perguntou, do que você joga? Eu disse, o que tem vaga aí? E ali ela falou, olha, tem vaga de meia esquerda, camisa 10. Eu falei, é isso mesmo que eu jogo. Eu não sabia nem o que era o que, irmãos. E colocou. E ela colocava uma lousa lá e falava, você vai fazer assim, assim, com toda aquela meninada de 7 anos de idade. A partir de então, eu entrei num campo de futebol com 7 anos de idade. Foi dada uma camisa para mim, vermelha, com o símbolo do Internacional. E ali eu cresci, e depois continuei jogando em outros times. Mas o tempo passou. E alguns anos atrás, eu estava lá na casa da minha sogra, em Capuava, e de repente eu encontrei o filho desta mulher, chamado Rogério. E nós começamos a conversar da época de infância, quando a mãe dele era técnica do time, formou o time. E ele olhou para mim e falou assim, Alexandre, a minha mãe tem a camisa que você usou quando você tinha 7 anos de idade. Eu já tinha aproximadamente meus 35 anos, e eu falei, sério, eu quero ela para mim. Essa mulher guardou, porque um dia ela esperava que pudesse encontrar, e fazia anos e anos, mais de 20 anos, que eu não encontrava. Encontrei o filho, falou, guardou, e ele a trouxe para mim. Quando eu peguei, uma camisa pequena, aí até hoje eu guardei, aquela camisa de lembrança. Algumas coisas a gente guarda, e a gente carrega, a gente leva. Algumas coisas são boas nós guardarmos, outras coisas não são boas guardar. Como você guardar raiva, rancor, ódio, ressentimento, essas coisas não são boas, nós podemos guardar. Mas algumas coisas a gente leva. Tem pessoas que guardam fotografias de pessoas queridas, pessoas que foram importantes na vida, pai, mãe, avô, tio, e guarda para recordação, para trazer a lembrança. E nós vamos entender que o profeta Jeremias, no capítulo 3, verso de número 21, vai dizendo que ele traz à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Então tem algumas coisas que são guardadas na memória, ou são guardadas fisicamente, guardadas no coração, nós carregamos. E tem algumas coisas que eu quero hoje falar, hoje eu quero ministrar, sobre 3 coisas que nós devemos guardar na vida, que independente aonde você estiver, independente por onde você passar, independente aonde você morar, independente das circunstâncias que acontecerem, se houver sol, você vai guardar essas coisas.
Se houver chuva, você vai guardar. Então, independente do que está acontecendo, eu quero hoje que você possa entender, aguardar e sair daqui, e nunca mais jogar fora e nem esquecer. Quantos aqui estão dispostos? Somente 3 coisas a guardar. Eu sei que muitas pregações já foram feitas, muitas palavras de Deus saíram desse altar e que servem para edificar, e às vezes nós não guardamos todas as palavras, não guardamos todas as mensagens, mas hoje eu quero que você guarde 3 coisas aqui, 3 coisas para você nunca abandonar e nunca deixar de lado e nunca descartar. Pergunta para o irmão que está do teu lado: você está disposto? Você tem lugar aí? Pergunta assim: você tem lugar aí para colocar 3 coisas e guardar e carregar na sua vida? Está disposto? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Verso de número 13. Quem achou, diga amém. Versículo 13 fala assim: e agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas 3 coisas, mas a maior destas é o... Vou dizer de novo. E agora permanece a fé, diga comigo, fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e amor. 3 coisas que nós devemos guardar e nós nunca esquecermos e abandonarmos ou deixarmos de lado: fé, amor e esperança. Vamos falar de novo? Fé, amor e esperança. No livro de Hebreus, capítulo de número 11, vai dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Tudo aquilo que nós esperamos, tudo aquilo que nós aguardamos e nós não podemos ver, isso chama-se fé. Tem muita gente que faz loucura em cima da fé, dizendo: eu tenho fé, eu vou fazer, eu tenho fé. Não, fé é você esperar, aguardar aquilo que você não vê, mas crê que é possível acontecer. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera que vai acontecer. O mesmo escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, vai dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. Para Deus ficar feliz e Deus se alegrar, nós precisamos ter fé, confiar nele. A palavra fé no hebraico significa emuná, que em outras palavras significa confiança. Mas não é uma confiança relativa e nem parcial, é uma confiança absoluta e total. É esse tipo de fé que agrada a Deus, é o tipo de fé que nós não vemos, mas nós aguardamos e sabemos que é possível, que aquele que nós acreditamos que morreu e ressuscitou e que está entre nós através do Espírito Santo, é capaz de realizar e fazer acontecer. Então a fé é um assunto que o apóstolo Paulo vem trazendo com muita propriedade, porque ele foi um homem de fé. E o interessante é que Paulo, que escreve aí aos Filipenses, Paulo escreve aos Gálatas, aos Tessalonicenses, Paulo vai escrevendo as suas cartas. Quando Paulo visita de um lado para o outro e ele retorna, ele envia agora mensagens que possam servir para a necessidade do que está acontecendo naquela época. E Paulo não faz isso diferente aos coríntios, sabia que ali precisava desses 3 atributos e dessas 3 virtudes. Isso são virtudes: fé, esperança e amor. Mas esse mesmo apóstolo Paulo foi um homem de fé,
porque no meio do caminho, quando ele estava indo para Damasco, para poder matar os cristãos, entenda? Esse Paulo, que é o antigamente Saulo, e que muita gente fala que antes era Saulo, se converteu, mudou o nome para Paulo. Não. É que Saulo vem de Saul, vem de um nome hebraico, e Paulo já é latim. Então só há uma mudança por causa da linguagem da época. Esse Paulo que está indo perseguir e matar os cristãos, os que serviam a Cristo. E quando ele está a caminho, ele tem um encontro, uma voz que ecoa, e uma voz que soa ao seu ouvido, um resplandecer de uma luz muito forte, que o deixa agora totalmente cego, faz ele cair do cavalo, e essa voz vai falar para ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E naquele momento que ele ouve aquela voz, ele responde no nada, dizendo: quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? E aquela voz vai dizer: sou eu, aquele que está juntamente com esses cristãos, porque se você os perseguir, está perseguindo a mim também. Paulo entende que aquela voz é uma voz divina, é uma voz de Deus. Ele não consegue enxergar, mas ele ouve. E quando ele vai a caminho de Damasco, ele chega na casa de alguém, e esse alguém vai orar por ele. E quando esse alguém ora por ele, as suas escamas caem dos seus olhos, e ali ele é batizado com o Espírito Santo de Deus. Paulo, que perseguia, e que Paulo agora recebe uma oração de Ananias, tem os olhos abertos e começa a servir a Cristo. Alguém duro de coração, alguém de dura servir, alguém que era zeloso da obra, alguém que tinha uma dupla cidadania, era um cidadão romano e também era um cidadão judeu, alguém que conhecia da lei de Deus, alguém que estava zelando e tentando com a maior boa intenção de fazer o bem, mas matando as outras pessoas, colocando a lei acima da vida. Esse mesmo Paulo teve um encontro com o Senhor e ele se converteu a Jesus. E a conversão dele não veio por aquilo que ele viu, a conversão dele não veio por aquilo que ele conhecia, a conversão dele não veio pelas propriedades e valores que ele tinha, a conversão dele veio por aquilo que ele ouviu. Eu vou dizer de novo: a conversão dele veio por aquilo que ele ouviu, e aquilo que ele ouviu fez ele mudar a sua história de vida. Quando alguém ouve a voz de Deus, não tem coração duro que resista à conversão e ficar aos pés do Senhor Jesus. Quando alguém ouve a voz de Deus, é alguém que modifica o seu comportamento, o seu pensamento e a sua fé. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo vai falar aos Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem por ouvir e ouvir a voz de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a voz de Deus. Não dá para ter fé e não dá para ter mudança de atitude ou comportamento se não ouvir a voz de Deus. Mas todo aquele que ouve a voz de Deus é aquele que está propício a poder ter fé. Então os ouvidos foram abertos, e quando os ouvidos foram abertos, a fé foi adquirida. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Talvez você entre aqui, tem um marido de coração duro, tem alguém que você conhece de coração duro, a esposa, ou filhos, ou parentes, ou amigos, alguém que tem um coração duro, alguém que tem habilidades e capacidade, tem um intelectual, alguém que já estudou e que você talvez está falando e não acontece nada. Em nome de Jesus, na hora que a voz de Deus bradar no ouvido dessa pessoa, não tem coração duro, não tem capacidade humana, não tem habilidade, que Deus não faz ele cair e se converter aos pés do Senhor e adquirir fé. Eu vou dizer de novo: Deus é o Deus que faz abrir os ouvidos daquele que está tampado a ouvir a sua voz.
Até mesmo Lázaro, quando estava lá no sepulcro, quando ouviu a voz de Jesus chamando o seu nome, ele teve que ressuscitar e vir para fora. Quando aquele que tem o coração duro ouvir a voz de Deus, ele não fica da mesma maneira, nem do mesmo jeito, ele muda e ele é transformado. Eu falo, em nome de Jesus, continua orando por quem precisa orar, continua jejuando por quem precisa jejuar, porque com certeza uma igreja estava orando por esse apóstolo chamado Paulo, e no meio do caminho ele se converteu. Deus pode converter muita gente que você orar em fazer ouvir a voz dele. Só faça uma oração dizendo: Senhor, faça ele ouvir a tua voz. Senhor, faça ela ouvir a tua voz. Senhor, faça ouvir a tua voz, porque se ouvir a tua voz, a fé será adquirida, o comportamento será mudado e aos teus pés virá. Aleluia. Eu creio no sobrenatural de Deus, eu creio na voz de Deus que pode transformar vidas e vidas poderosas. Quantos comigo acreditam nesta palavra que está sendo pregada nessa noite? Esse apóstolo Paulo, ao se converter, ele agora é perseguido, e veja que Deus fala que ele se tornará um vaso escolhido. Nós vivemos muitas vezes num evangeliquez, numa gíria gospel. Chamamos muitas pessoas dizendo: e aí varão, e aí varoa, e aí canela de fogo. Você viu? Ele é fogo, ele é... Às vezes algumas gírias gospel que, se a pessoa não for cristã, ela não vai entender nada. São gírias, e que não é bíblico, e que por muitas vezes falamos: e aí vaso, como que vai? Aí fala: que negócio é esse de vaso, que negócio é esse de varão, de varoa, canela de fogo, você viu, cheio da unção. E aí a gente usa algumas expressões, e nós vamos muitas vezes tendo dificuldade de compreender isso. Mas essa expressão de vaso foi usado para Paulo. Normalmente a gente, quando entende que vaso serve para ornamento, não é assim? Um vaso pequeno, vaso grande, serve para colocar uma planta, uma flor, para ornamentar o ambiente e se tornar bonito. Mas Paulo é chamado de vaso, e vamos entender por que Deus chama ele de vaso no livro de Atos, capítulo de número 9. Porque antigamente, antes de Jesus, lá bem antigamente, há 3.000 anos atrás, quando os homens escreviam a palavra de Deus, escreviam em pergaminho. E quando você for em Israel, quando você estiver lá em Israel, você vai ver aqueles pergaminhos. Pergaminhos são escrituras, e que você vai ver dois homens carregando, um abrindo, é um rolo. Por isso que Apocalipse fala assim: abra-se o rolo, porque era um rolo mesmo, aberto, e que tinha os escritos. E esses pergaminhos eram escritos pelos profetas, e dentro de vasos eram colocados para conservar esses pergaminhos. Vasos de barro que recebiam esta palavra, esse pergaminho, para colocar dentro, e depois de tampado servia para preservar aos intempéries da vida, contra sol, contra chuva. Criava-se uma resistência para que essa palavra não fosse perdida, e essa palavra pudesse atravessar gerações em gerações, e pudesse atravessar também continentes, e pudesse atravessar outras nações. Então a palavra dentro era guardada dentro de vaso. Há 100 anos atrás, nas cavernas de Curã, próximo do rio Jordão, foram encontrados agora vasos com novos escritos de Isaías, de Jeremias, alguns profetas. Olha só, há 3.000, 4.000 anos, palavras dentro de vaso guardadas, que servem hoje. Se você pesquisar dentro da arqueologia bíblica, você vai ver que escritos estão sendo preservados, porque estavam dentro de vaso. O que Deus estava falando para o apóstolo Paulo, e falando para todas as pessoas que estavam à volta, é: Paulo para mim agora é um vaso escolhido. Paulo para mim é um vaso escolhido. Em outras palavras, o que o Senhor estava dizendo era: eu vou colocar as minhas palavras dentro dele, para que ele possa levar de gerações em gerações, e que possa preservar, independente das circunstâncias que vai passar à volta, se for luta, se for guerra, se for tempos difíceis. O que passa Paulo
mas não vai perder o que eu vou colocar dentro dele. Você não entendeu ainda. Eu vou profetizar sobre a sua vida que você não entendeu. O que Deus tem e o que Deus te chama é que você é um vaso na mão do Senhor. Deus te chama de vaso nessa noite. E como vaso, Deus quer colocar a palavra dele dentro do seu coração, dentro de você. E passe o que passar, a luta, a guerra, a dificuldade, e essa palavra não vai se perder. Passe o que for, isso não se perderá dentro de você, porque você é um vaso escolhido de Deus. E essa palavra vai servir para você levar de geração em geração. Essa palavra vai servir para você levar de um lado para o outro e não vai se perder. O salmista diz: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra foi guardada no meu coração. Quando nós temos a palavra de Deus guardada dentro de nós, passa-se trevas, passa-se luz, passa-se guerra, passa-se fome, passa-se espada, mas nós não perdemos o que foi colocado dentro de nós. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus seja colocada dentro de você e seja preservada, que nenhuma luta, nenhuma guerra, nenhuma dificuldade faça perder o valor desta palavra dentro do teu coração. Ainda vou muito mais além de você. Será em cima daquele que você nem imagina, mas está orando. Será daquele que ainda não está aqui e você está clamando para ficar do teu lado. Deus colocará a palavra e fará dele um vaso escolhido, fará dela um vaso escolhido para poder levar esta palavra de geração em geração. Quantos estão comigo nessa noite? Levanta a sua mão e adora Ele, adora Ele, adora Ele, somente adore a Ele. Esse apóstolo Paulo, vaso escolhido, que escreve isso aos Coríntios, e permanece a fé, a esperança e o amor. 3 coisas. E quando eu vou falar de fé, não tem como não citar o pai da fé, chamado Abraão. Quantos aqui já ouviram falar de Abraão? Abraão é o pai da fé. Abraão é conhecido nas 3 maiores religiões. As 3 maiores religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. São as 3 maiores aonde Abraão é o pai da fé. Para o Islã, Abraão é o pai da fé. Para o cristianismo, Abraão é o pai da fé. Para o judaísmo, Abraão é o pai da fé. Abraão é considerado como alguém que tem fé. E quando eu vejo esse homem que tem fé, eu preciso guardar o que ele guardou. Eu preciso fazer como Paulo falar para permanecer a fé. Porque a fé é o que vai alegrar o coração de Deus, a fé é o que vai nos guardar também. Mas quando eu olho para Abraão e eu preciso entender como é que ele adquiriu essa fé, e o que é que essa fé fez através da vida dele, e por que que eu tenho que guardar isso dentro de mim e nunca esquecer. Abraão, ele tem um propósito de ir para Canaã, e o propósito de ir para Canaã não era de Abraão. O propósito de ir para Canaã era do seu pai chamado Terá. Terá sai de Ur dos Caldeus com o propósito de chegar em Canaã, mas no meio do caminho ele para em uma cidade, arma sua tenda, e ali ele vai morrer. Diz que ele agora coloca o nome do lugar de Padã Arã. Vai colocar o nome do seu filho, que Arã, que é irmão de Abraão, morre naquele lugar. Arã é pai de Ló. É por isso que Abraão vai ter Ló como seu filho e vai carregar com ele para Canaã. Abraão, quando está em Padã Arã, ele ouve uma voz. E uma voz que nós conhecemos dentro do nome hebraico é Kof. Diga comigo, Kof. Você nunca mais esquecerá que a voz de Deus se chama Kof. Kof, pastor, se nós falarmos Kof aqui para nós vamos lembrar do quê? De café, Kof. Café, em inglês, Kof. Mas o Kof de Deus, todas as vezes que você for tomar café, você vai lembrar da voz de Deus. Olha como a gente faz uma questão de memorização. Quem aqui já estudou aí 1 mês, 2 meses sobre memorização rápida? Ninguém estudou aqui? Ninguém? Estudou ali, estudou.
Memorização rápida, você associa um nome com uma figura, você associa um número com uma figura, e aí você consegue guardar todas aquelas coisas. É coisa de doido. Aí você consegue guardar. Então quando você lembrar de cofre, você vai lembrar de voz de Deus. É assim que funciona mais ou menos a memorização. Todas as vezes que você falar, dá um cofre, dá um café, você vai dizer, olha, o pastor falou cofre, voz de Deus, Deus está falando comigo. Abraão então escuta o cofre de Deus, a voz de Deus. E aquela voz que ele escuta é o suficiente para ele agregar, pegar as suas coisas e sair para a terra de Canaã. Há quem diga que Deus falou para ele sair andando por aí e que Deus mostraria aonde ele chegaria. Não é assim. A Bíblia nos conta que Deus falou para ele sair e ir para uma terra chamada Canaã, e lá Deus mostraria o que faria na vida dele. Porque o propósito de ir para Canaã não era de Abraão. O propósito de ir para Canaã era Terá. Terá que ia para Canaã, mas ele parou no meio do caminho e ali morreu. Entenda uma coisa, ali ele estendeu a sua tenda e dali ele não partiu mais. Quando Deus falar para a gente poder fazer alguma coisa, não pare no meio do caminho, não arma a sua tenda, porque você pode morrer naquele ambiente e não cumprir o propósito de Deus. Terá foi isso. Então o propósito era do seu pai, o propósito não era dele. O que é que ele ia fazer em Canaã? E Deus falou, lá eu vou te mostrar o que é que eu vou fazer com você naquela terra. Mas quando ele ouve a voz, é o suficiente para ele pegar as coisas e sair da onde ele está. Abraão tem 75 anos quando ouve a voz de Deus. 75 anos quando ele escuta, sem ninguém pregar, sem ninguém falar para ele, ele entende que é a voz de Deus. Não há idade, não há limite de idade para Deus falar com cada um de nós. Deus fala com quem tem 5 anos de idade, Deus fala com quem tem 75 anos de idade. Deus fala com quem tem 10 anos de idade, Deus fala com quem tem 100 anos de idade. Deus é o Deus que continua falando e não fazendo acepção de ninguém para poder falar, aleluia. Deus é o Deus que, se nós estivermos sensíveis, com os ouvidos abertos, nós podemos ter a capacidade de ouvir Deus. Eu vou dizer de novo, Deus não chamou para você ficar ouvindo o seu vizinho, nem a sua vizinha. Deus chamou para você ouvir a voz dele, aleluia. Deus chamou você para ouvir a voz dele. E todas as vezes que nós ouvimos a voz de Deus, ainda que nós não entendemos o propósito que nós vamos fazer aonde nós chegamos, nós seguimos o destino que ele marcou para cada um de nós. Eu vou falar de novo. Abraão não sabia o propósito que ele ia fazer em Canaã, mas ele obedeceu a voz do destino que Deus tinha para a vida dele. Ainda que você não entenda o propósito que você chegou aqui, mas você obedeceu o destino de chegar até esse lugar, e talvez no meio do caminhar, no meio do desenrolar, você vai entender o propósito que Deus te trouxe para esse lugar. Uma promessa é feita para Abraão, só que a promessa é feita somente para quem já deu ouvido à voz de Deus. Promessas não são feitas para quem ainda não ouviu Deus. Promessas são feitas para quem já ouviu Deus. Quem ouve Deus, logo em seguida recebe promessas de Deus. Pastor, eu não tenho promessa de Deus. É porque ainda você não ouviu Deus. Pastor, eu não consigo ainda entender que Deus não fez nenhuma promessa. É porque ainda você não ouviu Deus. Assim como houve uma promessa para o apóstolo Paulo, que ele seria um vaso escolhido para levar de geração em geração a palavra que Deus estava colocando dentro dele. Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, você será pai de uma multidão. Abraão, você será pai de uma multidão. E a promessa que Deus faz é numa ilógica total, porque Abraão já estava avançado em idade, Sara estava avançada em idade, além de ter uma esterilidade, Sara não podia ter filho, e Deus faz promessa. Você quer entender quando é promessa de Deus? Quando as coisas estão tudo bagunçadas, quando as coisas não fazem sentido nenhum, então Deus faz uma promessa. Eu vou dizer de novo, Deus faz uma promessa. Após ele ouvir Deus, Deus então dá uma promessa para ele.
Você não está entendendo. Eu vou dizer, vou decodificar para você compreender após esta palavra, que se você está ouvindo ela, você sai daqui de posse de uma palavra prometida pelo Criador. Deus está dizendo: abra o teu ouvido, porque eu quero prometer a você algo que eu vou fazer que é extraordinário. Eu vou dizer de novo, é extraordinário o que eu vou fazer na sua vida, e não conta com a tua idade, não conta com o teu intelecto, nem com a tua capacidade. O que eu vou fazer é algo extraordinário, que vai muito mais além, porque é as minhas mãos que vão realizar e vão fazer. Talvez você diz: a promessa de Deus é nesse caminho que eu estou fazendo porque depende de mim. A promessa de Deus não depende de você, e não depende das coisas que estão acontecendo à tua volta. Ei, você está com os ouvidos tampados? Em nome de Jesus eu profetizo que o Senhor abra os teus ouvidos, e que você possa ouvir esta palavra, e que uma promessa de Deus seja sobre a tua vida, e você possa recebê-la. Talvez você não está vendo nada, talvez você não está enxergando nada, mas Deus está dizendo: eu estou lhe prometendo hoje que você e a sua casa podem ser salvos. Eu estou lhe prometendo hoje que a porta que eu abro ninguém fecha. Eu estou lhe prometendo hoje que eu saro, que eu curo, que eu renovo, que eu batizo. Eu estou prometendo hoje: eu te tornarei o maior empresário, o maior profissional desta área. Eu farei de você um pastor, eu farei de você alguém que vai ser honrado. Assim diz o Senhor, Ele te capacita. Uma promessa foi feita, só que nessa promessa que foi feita a Abraão, foi depois que ele ouviu, porque a fé vem por ouvir e ouvir a voz de Deus. Só que passa-se o tempo. Provérbios capítulo 13, versículo de número 12 diz que quando a promessa é demorada, os nossos ossos sentem dor, o nosso coração se entristece, a nossa alma é abatida, as nossas emoções, que é o nosso coração, é ferido. Toda promessa demorada a se cumprir, o nosso coração fica entristecido. Quando a Bíblia fala de coração, fala das emoções. Abraão não foi diferente. Deus prometeu com ele com 75 anos, e havia 99 anos e Deus não tinha ainda cumprido. Não quero entrar no mérito aqui de Ismael, mas eu quero falar de Isaac. Aos 99 anos não havia sido cumprida a promessa de Deus. A gente pensa que é de um dia para o outro. Deus então teve um momento que teve que chamar Abraão, tirar ele da tenda, trazer ele para o lado de fora, fazer Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. Abraão, conte as estrelas. E Abraão olhou e diz: é incontável. Deus então o leva para a beira da praia, e na areia da praia Deus fala: Abraão, conta quantos grãos tem aqui na areia da praia. E ele diz: é impossível contar os grãos de areia. E Deus fala: assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Deus reanima, Deus traz de volta a promessa que fez, dizendo: Abraão, eu vou te abençoar no alto e vou te abençoar embaixo. Vou dizer de novo: Abraão, eu vou te abençoar de forma alta e vou te abençoar de forma baixa. Em outras palavras, está dizendo: Abraão, eu vou te abençoar espiritualmente e vou te abençoar materialmente. Em nome de Jesus, talvez a promessa de Deus já foi feita para você há 10 anos, há 15 anos, ou há 20 anos, ou quem sabe há 3 anos, e você já está abatido, o seu coração entristecido, mas Deus te trouxe aqui e coloca para fora, e Ele mostra as estrelas e mostra a areia, dizendo: a bênção que eu tenho sobre a tua vida é espiritual e também material. O que eu tenho sobre a tua vida é incontável espiritualmente, o que eu tenho sobre a tua vida é incontável materialmente. Deus traz você dizendo que já teve promessa e está desanimado. Ele diz: eu te tirei da tenda da tua casa só para te trazer aqui hoje, para te mostrar que a minha promessa ainda é na tua vida.
Escuta, chega em Canaã. Aos 100 anos ele tem o seu filho chamado Isaque. Isaque nasce como filho da promessa. Aos 17 anos de idade, Deus fala com Abraão novamente, e dizendo: Abraão, eu quero o seu filho para mim. Abraão, eu quero que você entregue o seu filho para mim. E não há problema nenhum de entregar o filho para Deus, desde que fosse igual Ana entregou Samuel para Eli na casa de Deus. Ana teve o seu filho e entregou o seu filho, mas Deus falou: eu quero que você sacrifique o teu filho, mate o teu filho como se fosse um animal, como se fosse um cordeiro. Antigamente um cordeiro, um animal, era algo comum. Um cordeiro significava a morte, cobrindo o pecado do pecador. O primeiro animal a ser morto, sacrificado, derramar um sangue inocente pelo erro, foi na época de Adão e Eva. Adão e Eva desobedecem, e pela desobediência Deus então vai pegar um animal, e esse animal vai derramar o sangue, e a pele do animal vai cobrir as vergonhas, vai cobrir a nudez de Adão e Eva. O primeiro sacrifício de um animal. Então tornou-se algo comum, como um ritual. Todas as vezes que alguém pecasse, uma vez por ano, pegava-se um sacerdote, pegava-se um animal, esse animal era sacrificado, e quando esse animal era sacrificado, o sangue desse animal era aspergido, como se estivesse cobrindo o pecado, e aqueles homens, ou todo ser que estava ali, pudesse ser purificado e continuasse a viver. Por que tinha que cobrir o pecado, pastor? Porque o profeta Isaías diz que os nossos pecados é o que faz rompimento do nosso relacionamento com Deus. São os nossos pecados que impedem de nós podermos nos relacionar com Deus. Então o homem precisava ser purificado para voltar à comunhão com Deus. É no entanto isso que o próprio Jesus, ele vem para morrer e se sacrificar no nosso lugar, e ele vem como cordeiro. João Batista, filho de Isabel, Isabel prima agora de Maria. Vai então João Batista, quando está no Rio Jordão batizando, Jesus está vindo com os seus discípulos, e João grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista entende naquele momento, por revelação, que Jesus é o Cordeiro de Deus, e como Cordeiro de Deus fazia necessário ele derramar o seu sangue, e o sangue que iria cobrir agora o pecado da humanidade, não vai somente cobrir, mas o sangue de Jesus, diz o escritor aos Hebreus, que é o sangue que remove o pecado, e que não precisa mais uma vez por ano ter um ritual, de todo ano ter um animal para ser sacrificado e cobrir o pecado, mas o sangue do Cordeiro de Deus, que chama-se Jesus, é o sangue que remove o pecado. Eu vou dizer de novo: o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário removeu o meu pecado, o seu pecado. E o que nos garantiu? Nos garante que nós somos purificados e santificados. E todo aquele que é purificado e santificado, agora pode voltar a ter comunhão e relacionamento com Deus. Você está entendendo? Então o Senhor está falando dos seus pecados. Você não é mais agora alguém que pode impedir o relacionamento com Deus. Os seus pecados foram perdoados, removidos, e agora você tem livre acesso a ter comunhão e relacionamento com Ele. E que não é todo ano que Jesus precisa fazer isso, mas uma única vez que Ele fez é suficiente para mim e para você. Foi 2000 anos atrás, mas até hoje está valendo o sangue de Jesus para purificar os nossos pecados e nós termos comunhão e relacionamento com Ele. Quantos estão entendendo aqui nessa noite essa palavra? Abraão então entende, mas o costume dos povos era entregar o filho. Havia um Deus chamado Moloque, e esse Deus chamado Moloque era o Deus das crianças. Por isso que hoje muita gente pega lá: ô moleque daqui, moleque de lá, porque a palavra moleque vem do Deus Moloque, que recebia as crianças que eram jogadas, e com a boca de um forno, essas crianças eram mortas, jogadas, lançadas ao Deus Moloque. Era o Deus que recebia e sacrificava a criança. Um costume dos povos, que não era Deus que fez isso,
mas os povos que estavam à volta faziam isso. Mas Deus fez isso dizendo: Abraão, eu quero o seu filho e que você possa sacrificá-lo. Agora para pensar comigo. Quando Deus vai pedir a Abraão o filho para sacrificar, vai pedir aquilo que geraria a promessa de Deus na vida dele. A promessa que Deus havia dado a Abraão é que ele fosse pai de uma multidão. E para ser pai de uma multidão, ele teria que ter o seu filho ter filho, o filho ter filho, e assim ele teria neto, bisneto, e a geração alcançaria. E nesse momento que a geração alcançaria, se é rompido em Isaque, não aconteceria a promessa de Deus. Parece algo engraçado. Quando Deus os promete, depois Deus parece que arrancar o que prometeu a fazer acontecer. Não é assim? Quantas promessas de Deus tem, e parece que a nossa fé é provada. Parece que a nossa fé começa a ser provada e nós começamos a questionar: será que Deus prometeu mesmo? Será que é algo que Deus falou? Será que é algo que Deus confirmou? Ou será que é algo do meu coração, algo da minha mente, algo da minha imaginação? Abraão poderia dizer: será que a voz que eu escutei realmente é? Mas Abraão não questionou, Abraão não duvidou, Abraão apenas confiou. Eu vou dizer de novo: Abraão não questionou, Abraão não murmurou, Abraão não veio falar nada, Abraão não recuou, Abraão não falou: Deus, o Senhor disse que eu seria pai de uma multidão, agora vai pedir o meu filho? Não faz sentido, não faz lógica. Não faz sentido eu viver a vida que o Senhor me deu. E por muitas vezes a gente está vivendo em momentos, em época, e a gente diz: não faz sentido do que Deus prometeu para a minha vida. Olha o que está acontecendo à minha volta, olha como está a situação. Deus lhe promete você ser próspero e parece que tudo está arruinado. Deus parece que promete para sua casa ser salva e parece que está todo mundo perdido. Deus promete que vai ser curado e daqui a pouco está todo mundo doente. Deus promete que vai dar paz e daqui a pouco está tudo em conflito. Deus promete um futuro de sucesso, mas o presente parece estar tudo destruído. E a gente fala: como é que parece que Deus fez essas coisas? Deixa eu te falar, a fé não é por aquilo que você vê, a fé não é por aquilo que você observa, a fé não é por aquilo que está à sua volta, a fé é por a voz que você ouve e a voz de Deus. Você está entendendo? A fé é aquilo que você ouve de Deus. E se você tem certeza que daqui está saindo a voz de Deus para o teu coração, e que Deus já falou com você, descansa o teu coração, descansa a tua alma, dorme, fica tranquilo, fica em paz. A voz de Deus não é confundível. Deus não confunde a sua voz. A Bíblia diz que Ele é pastor e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Se você tem convicção que Deus falou com você e essa é a voz de Deus, eu te chamo, lança a tua ansiedade nele, tira o teu medo, tira o teu desespero. Talvez você não dorme durante a noite, talvez as tuas lágrimas enxugam o teu travesseiro, mas eu te convido em nome de Jesus a descansar em Deus, a confiar em Deus, porque ainda que você está vendo tudo à tua volta, a fé não é aquilo que a gente vê, a fé é aquilo que a gente espera, ainda não vendo. Se você crê, levanta as tuas mãos e adora Ele. Abraão, naquele momento, poderia Isaque com 17 anos, com muito mais força do que o pai com 117 anos, dar uma rasteira no pai e dizer: ó, estou fora, pai. Porque Isaque entendeu que eles estavam indo para um monte para sacrificar. Mas Isaque naquele momento é obediente ao pai. Provérbios capítulo 22, verso de número 6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Isaque foi ensinado nos princípios e preceitos e nos valores de Deus. Quando a gente ensina as crianças, quando nós ensinamos nossos filhos dentro dos princípios e preceitos de Deus, nós não vamos vê-los desviá-los. Isaque está andando com seu pai a caminho de 3 dias. Não somente Isaque, mas também está alguns homens andando com Abraão e com Isaque. Estão indo levando cutelo, levando lenha, levando todas as coisas para poderem fazer um sacrifício, porque eles tinham que armar uma fogueira, teria que colocar um animal,
e esse animal, sacrificar esse animal, para que Deus pudesse se manifestar. Era assim que acontecia. A providência de Deus vinha, a manifestação de Deus vinha, quando um sacrifício era colocado. E naquele momento, quando Abraão está saindo, e Abraão está chegando ao pé do monte, para subir e poder sacrificar, Abraão naquele momento vai falar para aqueles homens que estão acompanhando: vocês ficam aqui, vocês não subam conosco, vocês não podem subir com a gente, só eu e o rapaz vamos subir, e vocês ficam aqui. Sabe por quê? Porque aqueles homens iriam impedir do que Abraão iria fazer. É uma loucura. Como é que um pai vai pegar uma faca, vai matar o filho e vai entregar o filho? Aqueles homens amavam Abraão, aqueles homens amavam Isaac, e eles não iriam deixar Abraão fazer tal coisa. Parecia como se fosse Pedro quando está com Jesus, e Jesus vai ser pego pelos romanos. Naquele momento Pedro se levanta, pega a espada que está na sua cintura, e de repente arranca a orelha, um pedaço da orelha do servo do sacerdote. Ele não foi para arrancar a orelha, ele foi para arrancar a cabeça, irmão. É que ele errou. O sacerdote desviou e pegou só a orelha. Então ele diz: eu não vou deixar o Senhor ser pego, porque amava Jesus. Há pessoas do nosso lado que por muitas vezes nos ama, e muitas vezes não vai deixar que nós fazemos algumas coisas, porque não quer ver o nosso mal. Aqueles homens vão ficar no pé e não vão subir, e Abraão disse: vocês ficam aqui, porque o que Deus tem é particular comigo e particular com meu filho. Todas as vezes que Deus tiver algo particular com você, não deixe ninguém entrar no teu quarto, é só você. Tem coisas que é só particular, você e Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, coloca a cara no pó e só grita com Deus, irmãos. Tem coisas que você não tem que carregar ninguém com você para poder fazer o que Deus quer. Tem coisas que é só você e Deus para se encontrar e não ter ninguém. Sabe por quê? Porque se você abrir a tua boca e começar a orar, alguém pode estar do teu lado ouvindo o que você vai dizer e dizer: olha o que ele está passando, olha o que ela está passando, olha o que ele está pensando, olha o que ela está pensando. Então tem momentos que nós temos que ficar sozinhos com Deus, porque só Deus pode nos entender e pode nos compreender. Eu te convido, quando você tiver que subir para falar com Deus, sobe só você e mais ninguém. É bom, muito bom nós estarmos aqui de forma coletiva, orando, adorando, celebrando, mas melhor ainda é quando nós entrarmos no nosso quarto, no nosso particular, e tivermos só nós e Deus. Abraão vai subindo. Enquanto Abraão vai subindo, enquanto Abraão está no meio do caminho, o filho vai dizer: pai, eu estou entendendo que nós vamos fazer um sacrifício. Eu estou vendo aqui um punhado de lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, que é a faca, é o machado, mas eu não estou vendo o cordeiro de Deus, eu não estou vendo o animal que vai ser sacrificado. Abraão naquele momento, irmãos, Abraão naquele momento, imagina o coração de um pai. Um coração de um pai que poderia estar acelerado, um coração de um pai para falar para o filho: filho, você será o sacrifício, filho, você será agora a morte desse animal, e vai ser o animal que vai ser colocado. Fico pensando Abraão, será que estava com esse coração? Acredito eu que não. Sabe por que eu não acredito que Abraão estava com esse coração? Porque quando ele está no pé do monte, quando Abraão está no pé do monte, Gênesis capítulo 22, verso de número 5, quando Abraão está no pé do monte, ele fala para aqueles homens: vocês ficam aqui, eu e o menino vamos subir. Só que quando ele fala eu e o menino vamos subir, nós vamos subir para adorar. Ele está dizendo: nós vamos subir para adorar, fica tranquilo, nós não vamos subir para sacrificar. Abraão não chama de sacrifício o que ele vai fazer, Abraão chama de adoração o que ele vai fazer. Abraão não chama de sacrifício o que Deus pede para ele, Abraão chama de adoração o que Deus pede para ele. A gente precisa entender e mudar o nosso linguajar e mudar a nossa mentalidade, que a gente pensa que o que nós fazemos para Deus é sacrifício.
Ai, que sacrifício que eu faço acordar de manhã e ir para o culto. Que sacrifício que eu faço de poder não ter saído e ter ido para o culto. Que sacrifício que eu faço de poder acordar de madrugada e orar. Que sacrifício que eu faço poder fazer alguma coisa para Deus, de evangelizar. Eu estou fazendo o maior sacrifício, vim tocar, vim cantar. Eu faço o maior sacrifício e ninguém vê. Irmãos, nós temos que mudar o linguajar. Nós não precisamos fazer mais sacrifício, porque o maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. O maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. E o sacrifício que foi feito é o sacrifício único. Nós não precisamos sacrificar mais nada. Quando a gente fala, eu sacrifico, tem gente que fala assim, eu estou vindo trabalhar, que sacrifício vim trabalhar. Eu estou indo para a escola, que sacrifício. Tudo que a gente faz, que incomoda, que às vezes parece que é chato, a gente chama que é um sacrifício fazer aquilo. E quando a gente coloca que isso é um sacrifício, quem não reconhece, irmão, a gente fica chateado. Você viu? Eu me sacrifiquei, ninguém viu. Eu me sacrifiquei, ninguém viu. Bobeira sua, você está chamando de sacrifício o que Abraão chamou de adoração. Eu vou dizer de novo, a gente chama de sacrifício o que era para chamar de adoração. A gente oferta, a gente dizima dizendo, eu estou fazendo o maior sacrifício para dar uma oferta, para dizimar. Não, a gente tem que mudar o nosso linguajar. Tudo que eu fizer para Deus, quando ouvir a voz de Deus, eu tenho que fazer como adoração. Aleluia, eu tenho que fazer como adoração. Não há sacrifício que nós fazemos para Deus. Quando Deus fala alguma coisa, nós temos que entender que é a adoração. Abraão não chamou de sacrifício, Abraão chamou, eu e o menino vamos adorar. Nós vamos subir para adorar. Nós não vamos adorar aqui no pé do monte, nós vamos adorar no topo, no pico do monte. Aleluia. Nós não vamos adorar aqui, mas nós vamos adorar lá em cima. João capítulo 4, verso 24 diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, irmãos. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Tem pouca gente que adora, e essa pouca gente que adora está aqui na Lagoinha, aleluia. O restante está lá fora, que não está adorando. Mas os poucos que adoram vieram aqui nessa noite adorar a Ele. Os poucos que vieram, o que está à sua direita, o que está à sua esquerda, o que está atrás de você, o que está à frente de você, são os adoradores que vieram nessa noite adorar a Ele. Só quem é adorador levanta a mão e adora a Ele. Só quem é adorador levanta a mão e adora a Ele. Abraão está subindo, e está subindo para adorar. Nunca mais venha e nunca mais fale nada, que eu estou fazendo o maior sacrifício. Você será frustrado, decepcionado e cobrado de si mesmo. E não espere, porque quando você adora, você não precisa de aplausos humanos. Quando você adora, você só precisa da presença e da glória de Deus para se encher. Mas quem faz sacrifício, faz para poder ser visto, faz para poder ser reconhecido e aplaudido. Mas quem adora, só quer entrar na presença de Deus. Aleluia. Abraão está então subindo, e ele fala uma palavra para aqueles homens que estão lá embaixo, dizendo, eu e o menino vamos subir para adorar, e nós retornaremos. Olha o que ele diz. Ele diz agora no plural, e ele não diz no singular. Nós vamos subir para adorar, e nós retornaremos. Quem estava? Abraão e o filho. O que é isso? Fé. É a fé. Hebreus vai contar que Abraão, ele tinha tanta fé, que ele esperava que ainda que ele matasse o seu filho, Deus tinha poder para ressuscitá-lo naquela mesma hora e naquele mesmo momento. Mesmo que ele viesse a fazer o ato e acontecer, Deus era capaz de mudar, porque ele entendia que tinha uma promessa. Cutuca o irmão que está do teu lado, diga assim, você acredita que tem uma promessa sobre a tua vida? Se você acredita que tem uma promessa sobre a tua vida, nunca deixe de adorar ao Senhor. Tem muita gente que deixa de adorar porque as circunstâncias não vão acontecendo, e ele deixa de adorar a Deus porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ele quer. Abraão diz, não está acontecendo do jeito que eu penso,
as coisas estão indo para mal a pior, mas eu não vou deixar de subir ao monte da adoração. Aleluia. Pode acontecer o que for, mas se você tem uma promessa sobre a tua vida, continue adorando, não deixa que nada impeça a tua adoração. Talvez alguém quer impedir, talvez você diz: olha, parece que eu perdi tudo, parece que tudo está indo de água abaixo, mas pelo amor de Deus, não pare de adorar, não pare de subir para adoração. Abraão está subindo, e Abraão agora vai falar para o seu filho: não se preocupa, Isaac, Jeová Jireh. Significa isso, pastor? Deus proverá o cordeiro para si. Deus é um Deus da providência. Não se preocupa, a gente só vai adorar e a providência de Deus virá. A gente só vai adorar e a providência de Deus virá. Ah, irmão, se você entender, quando você vem para adorar, a providência de Deus está vindo. Se você entender, quando você chega aqui e se prostra para adorar, a providência divina vem sobre a sua vida. Porque enquanto ele estava subindo e no monte, vamos entender que o monte tem vários lados. Enquanto Abraão estava subindo com Isaac e não estava enxergando nada para acontecer, do outro lado do monte estava Deus enviando um anjo com um cordeiro na mão, dizendo: Abraão não está vendo a provisão, mas ele está indo para a adoração. Abraão não está vendo a provisão, mas ele está indo para a adoração. E quem está indo para a adoração tem provisão chegando. Quem está indo para a adoração tem provisão chegando. Quem está indo para a adoração tem provisão chegando. Abraão não está vendo, mas ele está esperando. Abraão não está vendo, mas está esperando e acreditando. Enquanto você sobe para adorar de um lado aqui, do outro lado de lá, Deus está subindo com a provisão. Enquanto você está adorando aqui, a provisão está vindo dali. Enquanto você vem para a Lagoinha adorar, a provisão de Deus vem acontecendo. Enquanto você vem no culto da manhã, vem no culto da noite, a provisão está vindo do outro lado. Vai chegar o momento que vai se encontrar no pico da adoração. E quando se encontrar no pico da adoração, Jeová vai prover. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Abraão encontra. Abraão está disposto em adorar, e adorar, entregar o seu filho, e matar o seu filho. Mas no momento que ele vai, Deus prova o coração de Abraão, mas não prova porque Deus precisa provar de alguém para conhecer alguém. Deus não precisa provar ninguém, porque senão Ele seria Deus. Deus conhece antes que venha uma palavra à nossa boca, antes que nós pensássemos qualquer coisa. Deus já sabe quem nós somos. A aprovação vem para nós sabermos quem nós somos. A aprovação vem para saber um autoconhecimento, quem sou eu. Porque uma das piores coisas é nós não sabemos quem somos nós. Nós não sabemos se nós temos uma confiança plena ou não. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. A confiança que nós temos no Senhor. E Abraão, naquele momento, quando ele vai, Deus fala para ele: Abraão, chegou no pico da adoração. Olha para o seu lado. E Abraão, quando dá uma viradinha, ele olha um cordeiro, um animal que está entre os arbustos. E Deus falou assim: aquele cordeiro você coloca agora no lugar de Isaac, porque eu não quero que você perca o seu Isaac. Deus não quer que você perde ninguém e nada. Deus não te chamou para você perder ninguém e nada. Deus não te chamou para você ter perdas. Deus não te chamou para arrancar o que você tem. Deus não chamou para tirar o que você tem.
Deus te chamou só para mostrar que você é um homem de fé e precisa guardar a fé, aleluia. É só uma aprovação de Deus para saber se você murmura, se você reclama, se você continua ou se você para. Deus só quer mostrar quem você é na estabilidade da natureza do mundo espiritual, porque tem muita gente que para, tem muita gente que desiste, tem muita gente que murmura, tem muita gente que reclama, entende? Deus falou: para de reclamar, para de murmurar, para de querer parar, para de desistir. O que eu tenho na tua vida é para você avançar. Eu não quero arrancar, eu não quero trazer prejuízo, eu não quero trazer dor no teu coração, eu não quero poder fazer você parar. Eu só estou mostrando quem é você. E se você desistir no meio do caminho, você não tem provisão de Deus. Só quem vai até o pico da adoração é que tem provisão de Deus. Eu sei que Deus está falando aqui nessa noite dizendo: eu vou prover para você, e você vai olhar para o lado e vai ver a providência ainda essa semana. Assim diz o Senhor para ti: a providência está chegando. Guarda a tua fé, guarda a tua fé. E agora permanece a fé, a esperança e o amor. Eu poderia falar de esperança, como Jó falou de esperança. Jó perdeu todas as coisas, nós conhecemos a história de Jó. Mas Jó, quando se lança, Jó tem uma esperança. Ainda que ele não veja nada, ele tem uma esperança que Deus vai se levantar para ele. Jó vai dizer o seguinte, no capítulo 19, no verso de 25. Jó vai dizer o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele vai se levantar e vai me ajudar. Jó não sabia o que estava acontecendo, mas ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é esperança. Abraão é fé, e quem tem fé tem provisão. Jó agora tem esperança. Eu sei que o meu Redentor vai se levantar, e por certo ele vai me ajudar. Jó vai dizer o seguinte, no capítulo 14, de versículos 7 a 9, ele vai dizer: se há esperança para a árvore que foi cortada, e ao cheiro das águas ela volta a brotar, ele está dizendo: há esperança para mim. A esperança de Jó estava que Deus poderia se levantar e se ajudar. Entenda uma coisa: espere, porque Deus vai fazer alguma coisa por você, aleluia. Não desespere, apenas espere. Tenha esperança que as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar. A paz vai chegar, a alegria vai chegar, o tempo certo vai chegar, a provisão vai chegar. Não desespere, não fique sem dormir, não entre em desespero. Entenda, espere que Deus vai fazer alguma coisa, e Deus vai alegrar o teu coração, Deus vai fortalecer a tua vida. Dias melhores virão, pastor, mas parece que tudo foi arrancado. Espere com paciência no Senhor, porque os que esperam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas ficarão firmes para sempre. Olha como vai dizendo o profeta Jeremias: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O problema não é a esperança, o problema é aonde você coloca a sua esperança, aonde você deposita a tua esperança. E quando nós depositamos a nossa esperança, como Atos capítulo de número 3, aquele aleijado e mendigo que estava vendo Pedro e João subindo para a hora da oração, aquele mendigo vai pedir uma esmola dizendo: me ajude. Ele estava colocando a esperança dele numa esmola, e Pedro e João dizendo: eu não tenho ouro, não tenho prata. Enquanto a gente ficar colocando a nossa esperança no que é material e no que é transitório, a gente se decepciona e a gente se frustra. Mas quando nós colocamos a nossa esperança naquilo que é eterno, a gente pode acreditar que as coisas vão mudar. Aonde você deposita a tua esperança? Em homens? Você deposita a tua esperança em coisas? Você deposita a tua esperança em dinheiro?
em conhecimento, pode frustrar, mas quando nós depositamos a nossa esperança em Deus, nós podemos voltar a se alegrar, nós podemos voltar a jubilar. Coloque a tua esperança no Senhor, ainda que haja frutos na videira, ainda tenha esperança. Se coloque de pé. Três coisas que você não pode esquecer: fé, esperança e amor. A esperança que Jó tinha fez que Jó, no capítulo 42, pudesse orar pelos seus amigos. Jó vai orar. Mesmo Jó está doente, está sem família, está sem condição financeira, Jó vai orar. Quando nós não temos esperança, a gente não quer fazer nada, só ficar chorando no quarto. Enquanto Jó chorava, não aconteceu nada, mas na hora que Jó se levantou e teve esperança, ele diz: eu vou orar por alguém. E quando ele levanta a mão e vai orar pelos seus amigos, após a oração, Deus restitui a vida de Jó. Eu vou dizer de novo: quando Jó está orando pelos seus amigos, diz que uma restituição física, financeira e familiar vem sobre a sua vida, porque a esperança te leva à oração, e a oração te leva à restituição. Eu vou dizer de novo: a esperança te leva à oração, e a oração te leva à restituição. A fé te leva à adoração, e a adoração te leva à provisão. Em nome de Jesus, guarde a fé, guarde a esperança e guarde o amor. O amor é o próprio Deus. O amor te leva à vida longa. João era chamado como discípulo do amor. João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Imagina se fosse hoje, você vê dois homens na praça e um deitar no colo do outro. O que é que você vai pensar? Há 2000 anos atrás, João deitava a cabeça no colo de Jesus e escutava a batida do seu coração. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. João vai para a cruz, aos pés da cruz. João é o único discípulo que não abandona Jesus na cruz, porque aquele que conhece o coração não abandona no lugar e no momento da dificuldade. Quem conhece o teu coração não te abandona no momento da dificuldade. Quem abandona é porque não conhece o coração. Mas João conhecia o coração de Jesus, porque ele deitava a ouvir o coração de Jesus. Mas quem conhece o coração de Deus vai ficar sempre e vai ser chamado de amor. Todos os discípulos morrem, João também vai morrer, mas João morre com 96 anos de idade. É o último discípulo a morrer, é o discípulo do amor. João tem revelações de Deus. João tem vida longa, porque quem tem amor tem vida longa. Quem tem amor tem vida eterna. Guarde a esperança, guarde a fé e guarde o amor. Se você guardar a fé, você terá provisão. Se você guardar a esperança, você terá restituição. E se você guardar o amor, você terá vida plena, vida longa. Você está entendendo? Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero perguntar se nesse momento tem alguém que talvez se afastou, distanciou, mas hoje quer voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero perguntar se alguém nessa noite, quem sabe, você perdeu a sua esperança, deixou a fé, talvez você não guardou mais o amor, mas hoje você quer retornar para guardar essas três coisas e levar na sua vida.
Tem alguém nessa noite? Se tiver, levanta a mão assim, ó. Se tiver alguém nessa noite, levanta a tua mão. Tem alguém nessa noite para retornar para Jesus? Talvez você parou no meio do caminho, talvez você deixou de adquirir essas coisas, mas hoje quer voltar. Tem alguém? Levanta a sua mão se tiver alguém. Alguém pela primeira vez a entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém nessa manhã, nessa noite, pela primeira vez dizendo: eu quero adquirir essas 3 coisas. Eu quero vir sobre a minha vida a fé, a esperança e o amor. Se tiver alguém, levanta a sua mão. Se não há ninguém, nós vamos orar. E se no momento da oração você não quis levantar a sua mão, mas se você quiser entregar a sua vida ou retornar para Jesus enquanto nós oramos, você dá um passo aqui à frente que nós vamos orar por você. Feche teus olhos. Pai amado, no nome de Jesus, nós clamamos e pedimos a Ti que o Senhor possa visitar essas vidas que aqui estão. Que o Senhor faça, meu Pai, vir a fé, a esperança e o amor. Nunca deixe faltar, nunca deixe, Senhor, meu Pai, se perder, mas que nós possamos carregar por aonde nós fomos, que nada e ninguém possa tirar isso mais de nós. Que a fé, a esperança e o amor permaneçam, Senhor, guardados em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que aqueles que aqui vieram, que aqueles que aqui estão, sejam tomados, ó Pai, pela Tua presença. Abençoa, Senhor, poderosamente a cada um. Nós aguardamos, ó Senhor, em Ti, e queremos, ó Pai, que o Senhor faça, Senhor, sobre nós. Faça, Senhor, sobre nós.